Queridos amigos e companheiros, bem-vindos ao Núcleo de Ensino, Pesquisa e Inovação NEPIM, no curso de Inventário Florestal, um sistema de informação geográfica GIS e geoestatística. Hoje, na aula do módulo 6, especificações do inventário florestal. Então, vamos lá! O nosso módulo 6 será apresentado em 5 partes. A primeira é o objetivo, a segunda, o planejamento e especificações, a terceira, o inventário florestal das rotações, a quarta, o inventário florestal das unidades de amostra e a quinta e última, resultados. O objetivo deste módulo é capacitar os alunos para preparar o inventário florestal das rotações e das unidades de amostra. O item 6.2, planejamento e especificações, vamos apenas citar porque nós já abordamos detalhadamente no módulo 4, amostragem teórica, do item 4.2 ao 4.5. Apenas recordando, lá nós tratamos do objetivo do inventário florestal, qual era o tipo, os tipos de inventário florestal, qual é o tipo de origem da vegetação que nós vamos trabalhar, qual é o tipo da diversidade da floresta, qual é o desenho da amostragem, qual é o tamanho da amostragem, a alocação da amostragem e como fazer essa alocação no escritório e no campo. Então, quem quiser ver os detalhes, retorna lá na aula 4, no módulo 4 da amostragem teórica dos itens 4.2 ao item 4.5, que encontra lá tudo detalhadamente. E nós vamos tocar, então, daí para frente. Bem, então agora, no item 6.3, inventário florestal das rotações, vamos entrar no nosso conteúdo da nossa aula propriamente dito. Recordando também que os comentários que vamos apresentar nos próximos slides estão relacionados à aula 3, a modelagem do sistema de banco de dados espacial, página 9. Lembrando, considerando que o nosso curso não é apenas de inventário florestal, mas sim relacionado ao sistema de informações sistema de informações geográficas, que, para podermos utilizar esse princípio, estamos falando de sistema de banco de dados, sistema de informação, ficam armazenados em banco de dados. Então, nós precisamos implementar alguns conceitos no raciocínio do nosso inventário, mesmo que nós trabalhemos em banco de dados no formato de planilha. No caso, nós apresentamos lá no início, utilizamos o PostGIS. O QGIS, também trabalha com dados, nós vamos ver isso mais para frente, com os dados que estão lá no banco de dados. Então, existem várias opções desse relacionamento do inventário com o sistema de informações geográfica. Nós vamos seguir uma linha, que é a que nós mais utilizamos, mas a princípio para registrar na mente dos nossos queridos alunos, principalmente o raciocínio. E cada um vai aí fazer as suas adaptações para o seu caso específico e estaremos à disposição para esclarecer as dúvidas. Bem, neste caso, queremos relembrar uma observação importante, que um inventário florestal, ele pode ter muitas rotações, certo? Se estamos trabalhando com nativa,
Basicamente, não vamos administrar as rotações. Mas quando trabalhamos com florestas plantadas, haverão rotações. O que compõe essas rotações? O espaçamento, o clone, o ano de plantio. Então, um inventário poderá contemplar mais de uma rotação. Se tiverem, por exemplo, 2 clones no mesmo projeto, mesmo que seja a mesma idade e o mesmo espaçamento e o mesmo sistema silvicultural, haverão 2 rotações. Então, na captação, no armazenamento e no gerenciamento dessas informações, precisamos tratar isso separado. Sendo que uma rotação pode ter muitos inventários florestais. Então, tanto um inventário florestal pode ter muitas rotações, como uma rotação pode ter muitos inventários florestais. Então, isso caracteriza um relacionamento, porque no caso, vamos dizer, um inventário florestal num banco de dados vai estar caracterizado numa tabela. As rotações vão estar caracterizadas numa outra tabela. E tudo bem, então são 2 tabelas. Então, o relacionamento entre essas tabelas é do tipo muitos para muitos. Então, a forma para representar um relacionamento de muitos para muitos num banco de dados é através de uma nova tabela, de uma tabela específica para isso, aonde vai conter um registro de cada informação que nós queremos guardar. Então, cada inventário florestal terá uma rotação, assim como cada rotação terá o seu próprio inventário florestal. No nosso caso, nós criamos um apelido que nós chamamos de INVIROT. Então, essa terceira tabela, essa tabela específica, nós demos esse nome, INVIROT, para caracterizar que é o inventário das rotações. Então, isso aí, essa tabela, INVIROT, é o registro de um inventário florestal com cada rotação. Bom, neste slide, então, nós podemos observar o esquema gráfico da representação do relacionamento de muitos para muitos. No canto esquerdo, na parte central, está representada a tabela ForestInv, que nesta tabela estão armazenadas as informações do item 6.2.1 até o item 6.2.4, resultando no item 6.3, que é o desenho da amostragem. Essas informações ficam guardadas nessa tabela do ForestInv. E a tabela Rotation, que armazena as informações das rotações. Ano do ciclo, clone, espaçamento, tipo da rotação, data do plantio e que talhão foi plantado aquele material genético. Então, a junção dessas 2 tabelas formam essa terceira, que está em cima, a INVIROT. Elas se relacionam por um comando inner join, que é um relacionamento único. Então, junta com a primeira, junta com a segunda, e vai, então, resultar nessa terceira tabela, onde tem uma informação, uma linha, né, de cada uma das 2 tabelas, ForestInv e Rotation. Agora, nesse slide, nós podemos ver detalhadamente os campos que compõem a tabela do INVIROT. Se por acaso não tiver dando para ver direito aqui no slide do vídeo, vocês poderão visualizar isso mais claramente no arquivo PDF que está disponibilizado no módulo 4. No módulo 6, desculpa. Então, em ordem alfabética, o nome dos campos. Então, na primeira linha aí, nós temos o EXPO, quando nós utilizamos algum exponencial para a transformação dos dados, na maioria dos casos é 1, mas isso quando nós formos falar do ajuste estatístico, nós vamos comentar o aspecto de transformação dos dados. A coluna GID,
que é a coluna de autonumeração, é a coluna primary key, né? Porque quando nós trabalhamos com banco de dados, uma das colunas, na maioria dos casos, precisa de um registro único que identifique aquela linha específica. Então, nesse momento que nós vamos definir essa tabela em VHOT, além de nós juntarmos as informações do Forest Inv, né, das especificações do inventário e da rotação, nós incluímos, nós adicionamos, nós inserimos informações complementares que precisaremos para o processamento do inventário. Neste caso, então, aqui temos, quando sempre que, sim, mais uma observação, sempre que nós botamos esse nome referência, no nosso caso, quando a coluna chama com GID, é porque nessa tabela fica só o número de referência. As especificações ficam numa outra tabela, porque toda vez que alguma informação num banco de dados ele se repete, a gente tem que armazenar esse dado numa outra tabela, senão você vai escrever um com tio, outro sem tio, um com acento, outro sem acento, um com espaço, outro sem espaço, um com maiúsculo, outro com minúsculo. Então, para evitar esse tipo de erro, ou para garantir a consistência dos dados, toda informação que se repete numa tabela, ela deve estar guardada em outra e relacionada na principal através de um campo numérico. Então, todas essas colunas que chamam referência são campos numéricos, né? Integrais, não são numérico decimais. Então, nós temos aí a equação ipsométrica, a equação de volume, as variáveis da equação do semivariograma, depois nós vamos falar o que é o semivariograma, as especificações do inventário florestal, a referência de qual rotação nós estamos tratando, como foi que nós vamos coletar esses dados, é com ficha de campo, é com coletor de dados, é com smartphone, qual é o erro máximo relativo que nós vamos aceitar nesse inventário, qual é a probabilidade que nós vamos trabalhar com ela, qual é a referência do tipo de mensuração do tronco, como foi que nós medimos o tronco, foi com cubagem, foi com equação, nós realizamos a cubagem, nós usamos uma equação em fonte secundária, como foi que nós fizemos isso? Trabalhamos com fator de forma, qual é o tipo da alocação, como é que nós fizemos a alocação da amostra? Com bússola e trena, com GPS, com smartphone, qual foi o equipamento que nós usamos para fazer a alocação dessas amostras no campo? Como foi que nós medimos a árvore? Porque tem vários métodos para medir as árvores, nós vamos ver isso no próximo módulo, mas eu medi a altura de todas, eu não medi, eu medi a altura comercial, eu não medi, que altura eu medi o CAP, então esse tipo de coisa aí. O tamanho da amostra inicial, para nós fazermos aquele cálculo, né, da fórmula lá da amostra, como é que nós calculamos, qual foi o número que nós usamos para aquela fórmula, qual foi a altura máxima de referência, isso é para corrigir erros. Então, vamos supor, você está trabalhando numa floresta de eucalipto, você bota lá 40 metros. Para se aparecer uma árvore com 45, 100, 150, você digitou errado 400, então o próprio sistema já vai criando defesas, né, para evitar erros, é o que a gente chama de consistência dos dados. Qual foi o diâmetro mínimo, a altura do peito que foi medido? Foi com 4, foi com 5, foi com 6. O pixel, o tamanho do pixel que foi usado. O pixel é quando a gente vai trabalhar com a krigagem, né, para fazer a geoestatística. Então a gente guarda essa informação. Por quê? Você vai fazer o inventário agora. Aí daqui a 2 anos, 3 anos, 4 anos, você quer resgatar aquelas informações, ou o cliente depois quer conferir os dados, ou você quer fazer uma comparação entre 2 inventários. Então, o banco de dados, ele tem essa vantagem, né? Por isso que existe o computador. A principal função do computador é armazenar dados, não é isso? Por isso que a gente tem que ter um critério de armazenamento desses dados.
O penúltimo aí, coeficiente de variação previsto. Eu também preciso desse dado para fazer aquele cálculo da amostra. Então, tamanho daquela amostra que eu usei, qual foi o coeficiente de variação que eu estimei inicialmente. Depois vocês vão ver lá, vão recordar lá na equação do tamanho da amostra, para que serve esse número. Qual é a área estimada da unidade de amostra? Então, uma coisa é a forma da parcela, né? A gente vai falar no próximo. E outra coisa é a área. Eu preciso dessa área da amostra para poder estimar o tamanho da amostra inicial. Bom, agora nós vamos para o item 6.4, inventário florestal das unidades de amostra, que é o mesmo raciocínio anterior. Então, significa que um envirrote, né, nós definimos lá, nós cruzamos o inventário florestal com a rotação e gerou uma terceira tabela, envirrote. Então, significa que cada envirrote desse, ele pode ter muitas amostras. Quer dizer, um envirrote pode ter muitas amostras. E uma amostra pode ter vários envirrotes. Se você vai fazer o primeiro ano, o segundo ano, o terceiro ano, quando a gente vai trabalhar com inventário contínuo, então, na estrutura dos nossos dados, nós precisamos levar isso em consideração, que isso faz parte da análise do nosso banco de dados e da otimização dele. Bom, então, no mesmo caso, é um relacionamento de muitos para muitos, onde nós vamos precisar de uma terceira tabela específica. Nesse caso, o apelido que nós demos nessa tabela é INV-SU, onde o registro de um envirrote para cada unidade de amostra. Então está aí. Assim, só um comentário, porque às vezes a gente usa a palavra unidade de amostra e às vezes usa a palavra parcela. Então, para definir isso, unidade de amostra para nós é a coordenada geográfica, porque no banco de dados, a parte mais importante da nossa amostra é a coordenada dela, é a localização geográfica. Nós não estamos tratando de um sistema de informação geográfica, então nós temos duas informações importantes: o polígono dos talhões, né, e a coordenada da geográfica. Porque nós entendemos que todos os trabalhos que nós formos fazer nos talhões, quanto mais nós pudermos usar o mesmo ponto amostral, melhor. Se eu for fazer coleta de solo, se eu for fazer uma análise de elementos químicos, de nutrientes, se eu for, depois eu corto aquela floresta, planto de novo, eu continuo analisando o mesmo ponto geográfico, porque isso vai gerando uma história para mim daquele ponto, e eu consigo entender a reação daquele solo, daquele sítio, naquele ponto ao longo da história. E a parcela, a palavra parcela, ela está mais relacionada à figura geométrica, se ela é circular, se ela é quadrada, se ela é retangular, e a área que ela ocupa. Então, quando nós utilizamos o termo unidade geográfica, estamos nos referindo à coordenada geográfica, a latitude e a longitude do ponto. E isso foi o que nós falamos, né, na forma de fazer a alocação no campo exatamente a um ponto, é uma coordenada x e y. E a parcela é a figura geométrica, se é circular, quadrada, retangular, e a área que ela tem, ok? Beleza. Assim como no item anterior, no caso anterior do envirrote, no INVSU é a mesma situação. Então, eu tenho aí no canto esquerdo a tabela envirrote, com aquelas informações que nós já vimos no slide anterior. Tem aí a tabela SU, que é a abreviatura de Sample Unit, né? A unidade de amostra. Ah, Marcelo, por que você fica falando as coisas em inglês? É que nem meu neto me pergunta, por que você escreve tudo em inglês, vovô? Eu falo, porque é mais fácil. Porque a gente se acostuma com a língua inglesa, porque todos os artigos, os programas, as informações de conhecimento mais importantes, a maioria delas estão no idioma inglês. Então, quanto mais a gente se acostumar com isso, melhor. Certo? Então, é um hábito. Todos os colaboradores que trabalharam com a gente usou esse hábito, e ao longo do tempo nós vimos que houve um ganho. Quase todos foram se habituando com essas nomenclaturas em inglês,
que depois você vai pegando as bibliografias, né, os livros, as revistas, os artigos, e os nomes em inglês você vai se familiarizando, e alguns deles ficam até, vamos dizer assim, meio incorporados na língua mãe do seu país, né? Muito bem, então aí agora a estrutura da tabela INVI-SU, a mesma coluna lá, autonumeração, é o primary key, depois vem a referência, né, o G de INVI-HOT, para eu poder ligar uma tabela na outra. Quando eu gerei a tabela INVI-HOT, ela não tinha lá uma coluna de autonumeração, então aquela coluna de autonumeração que representava o primary key, que é um registro único, que identifica aquela linha, eu trago ela para essa tabela. Porque agora, quando eu relaciono essa tabela com a outra, através dessa coluna, eu consigo ligar uma coisa na outra e fazer os joins, juntar, né, essas tabelas. Essa expressão vocês vão ver no Quantum GIS também, ele dá essa opção de fazer joins entre tabelas. Então está aí o G de SU, que é a referência da unidade de amostra, o G de TIM, quem foram as pessoas da equipe que trabalharam na medição, porque aqui já é a medição da parcela, hein? SU já significa a parcela, propriamente dito. Quem foi que mediu aquela parcela? Aquela parcela teve alguma observação? Porque nós já enfrentamos muita situação dessa, parcela que não consegue chegar, parcela que chegou lá que estava com as árvores toda queimada, parcela que chegou lá que estava com a floresta abandonada, toda morta, ou parcela que às vezes não dá para chegar, caiu uma ponte, a estrada está interrompida, e como é que eu vou informar se eu estive lá ou não e qual foi a situação daquela parcela? Então a gente coloca aí uma observação para aquela parcela. Agora sim, vai aparecer aí referência da forma da unidade de amostra. Eu aqui então é que eu vou dizer se essa unidade de amostra que eu estou usando, ela é circular, ela é quadrada, ela é retangular, como é o tamanho dessa parcela. E aí as informações, o length, que é o comprimento em metros, o radius, que é o raio, se for circular, e o width, que é a largura. Esse campo mass time, no banco de dados, tanto nas planilhas quanto no banco de dados, os formatos admitem nós colocarmos no formato, chama timestamp, né? Que é data e hora. Então eu consigo saber em que horas eu iniciei a medição daquela parcela. Então a gente registra, e depois vocês vão ver que tem uma forma muito simples, que a própria planilha ela já sugere para você na hora de digitar, não precisa ficar digitando isso. Você dá um clique, você só diz para ela que o seu formato é data e hora, ela pega o horário do celular, do lado do smartphone, e já registra naquele dia e aquela hora, aquele dado lá, certo? Muito bem. Vamos então agora ao último slide, os 6.5 resultados, onde nós geramos, então, nós criamos os arquivos relacionados ao INVI-HOT e ao INVI-SU, do caso 1 e do caso 2, que a gente vem tratando ao longo das aulas, que são arquivos no formato CSV. No nosso caso, eles foram gerados lá no PostGRI e foram exportados no formato CSV, que é um formato muito simples, ele é pequeno, ele é um formato de banco de dados, né? O banco de dados ele se caracteriza por cada linha é um registro, cada coluna é um campo. Então, muitos aplicativos conseguem trabalhar com esse formato, CSV. CSV que significa Common, de vírgula, né? Separate Values, valores separados por vírgula. Isso que significa a expressão CSV, sendo que nós podemos escolher o separador, se é vírgula, se é tab, se é espaço, se é ponto e vírgula. Então isso já é um detalhe a mais aí. Bom, por enquanto era isso que nós tínhamos para hoje. Agradecemos aí a assistência dos nossos queridos amigos e companheiros e breve nos encontraremos para mais um bate-papo. Obrigado.